Hoje nós vamos começar a aprofundar sobre o funcionamento das nossas partilhas, as nossas rodas de partilha, né? Sejam elas presenciais ou virtuais, como está acontecendo nesse momento. Elas funcionam da mesma maneira do ponto de vista da metodologia, né? Quando a gente está no ambiente presencial, a nossa roda se chama roda porque ela é redonda, né? A gente distribui as cadeiras em formato de círculo, né? Com o objetivo de que cada um que está sentado ali possa ver nos olhos dos demais. E quando a gente trabalha online, isso também funciona da mesma forma. Basta que cada um que está participando da roda de partilha mantenha a sua câmera aberta. E a gente vai poder olhar nos olhos dos outros. Também falamos sobre a estrutura dos encontros na semana passada, só relembrar que a partilha ocupa a maior parte, né, 2/3 do tempo de cada um de nossos encontros. E como é que funciona a roda de partilha? Sozinho não dá para fazer. Nós precisamos de pelo menos 2 pessoas. Pode ser 3, pode ser 4 e pode ser até um monte de gente. Mas como nós temos um tempo limitado, né? Se a gente considerar aí 5 minutos para cada um, que é um tempo já bastante curto, nós estamos falando aí de 15 participantes, né? Então, se a gente tiver mais que esse número de pessoas para formar a roda de partilha, seria conveniente a gente subdividir em mais de uma roda, né, para que cada um tenha, cada participante, né, tenha mais tempo para se apresentar e receber retorno. Dentro da roda de partilha, nós temos sempre algumas pessoas que fazem o papel de facilitador, né? Os nossos voluntários, né, que têm uma capacitação, uma prática em conduzir esse tipo de roda, né, mas que têm o papel de orientação e não de chefia, né? Do ponto de vista do funcionamento da roda, ele é apenas mais um membro, mais um participante, provavelmente mais experiente, mas sem hierarquia. E por que as pessoas fazem isso? Bom, porque quando a gente senta para partilhar com mais pessoas, a gente tem a oportunidade de aprender, né? De 2 maneiras. Primeiro, porque a gente aprende com cada um que vem trazer a sua vivência. E segundo, porque se a gente tem o desafio de ensinar alguma coisa, então a gente também precisa primeiro aprender para poder ensinar. Então, quando o desafio é ensinar, a gente automaticamente aprende mais. A subdivisão, então, do conjunto dos participantes, né, em grupos para a formação das rodas de partilha, ele é feito, né, de maneira a que as pessoas que tenham vivências ou adversidades semelhantes ou papéis familiares semelhantes fiquem juntas, porque a chance delas terem histórias que possam um ajudar o outro aumenta dessa maneira, né? É claro que isso vai depender um pouco do número de pessoas que a gente tem presente, do perfil, mas a ideia é que todo mundo tenha essa oportunidade de trabalhar aí a sua partilha, inclusive os facilitadores, que, se possível, devem ser 2, porque as observações que a gente faz, principalmente quando o número de participantes é grande, a organização do tempo, isso pode, às vezes, para uma pessoa só,
sobrecarregar e impedir de observar algumas coisas que de outra maneira não estariam sendo disponibilizadas. O conteúdo da partilha, ele normalmente passa, quando as pessoas chegam no grupo, por questões como por que estão participando, o que as trouxe, mas na medida em que a gente repete as participações, a recomendação é que o relato se baseie nas vivências recentes. Não é útil para o desenvolvimento de cada um que participa de uma roda de partilha ficar repetindo a cada semana a sua história passada de novo e de novo e de novo. Isso só ajuda a pessoa a solidificar uma história que provavelmente contém um sofrimento e retira o tempo necessário para poder trabalhar em direção à melhoria, né, baseada em objetivos e metas, que nós já conversamos bastante. A outra questão é que dentro desse ambiente de partilha, né, nós partimos do princípio de que nós podemos, baseado aí na confiança recíproca, comunicar tudo o que se passa com a gente, de forma aberta, honesta, não precisa esconder nada, porque nós temos a certeza que os outros participantes da roda de partilha não vão fazer uso indevido daquilo que a gente estiver falando. Então, para ilustrar aqui um pouquinho, né, uma partilha não é isso que está desenhado aqui, né? Certo? A gente não quer uma partilha onde tem um monte de gente falando ou tentando um gritar mais alto que o outro, e também não é uma sequência de monólogos, né? Outra questão que a gente às vezes escuta falar em rodas de partilha é essa frase aqui, que a doença sai pela boca e a cura entra pelos ouvidos. E aqui a gente precisa refletir se isso é verdade, ou como se diz hoje em dia, se é fake. Porque não é simplesmente porque a gente escuta uma partilha que o espaço ocupado pela doença no cérebro se dirige em direção à boca, né? Não é assim que funciona. De fato, o que acontece, né, o segredo das rodas de partilha, é uma extensão desse provérbio árabe, né, que diz que falar é prata e ouvir é ouro. Mas se, como está na oração da serenidade, nós buscamos a sabedoria, então, além de falar e ouvir, é necessário pensar. E quando que a gente faz isso? Enquanto a gente está ouvindo os outros, porque os nossos ouvidos estão atentos na fala dos outros, e nesse momento é que a gente tem chance de refletir sobre o que o outro está dizendo e como que aquilo pode ser útil para a gente. É nesse momento, né, que a gente faz essa conexão entre as consciências aí das pessoas. Esse tipo de trabalho nós sabemos que ele é eficaz, não importa o tipo de dificuldade, mas em particular para transtornos que envolvem mudanças no comportamento, né? Sejam eles transtornos documentados pela medicina como, de fato, transtornos de comportamento, ou sejam alterações que nós conhecemos também, né, que se produzem nas pessoas em determinados momentos e que, como a codependência, por exemplo, não é reconhecido pela medicina especificamente como um transtorno, mas que de fato provoca alterações no nosso comportamento. O objetivo da
partilha é, de fato, a gente conseguir aquilo que está no nosso princípio da libertação. É conseguir com que esses sentimentos negativos que a gente gera a partir da vivência com as adversidades se transformem numa catarse, né? Num momento de insight, onde a partir daquele pensamento, observação, raciocínio, a gente consiga concretizar um processo de libertação desse sentimento negativo e de transição aí para uma nova etapa, assim como acontece aí com as borboletas. Esse processo é que ajuda a gente a fugir, né, de um dos males da civilização moderna, que é o vazio existencial. Essa estátua, que está exposta à beira do lago da cidade de Genebra, na Suíça, já circulou várias vezes pelo WhatsApp com mensagens as mais diversas, mas essencialmente ela reflete isso, né? Uma cabeça aqui deitada, a pessoa olhando para dentro de si, só que dentro dela não tem nada. Essa obra de um escultor romeno. E é isso que a gente quer evitar aqui ao se apoiar mutuamente, né? Cada um que participa da partilha serve de suporte e orientação para os outros. E esse processo, através dos objetivos e das metas que a gente mesmo assume, nos torna responsáveis pelas nossas vidas, através das ações e escolhas que são implicadas pelos objetivos e as metas que nós escolhemos.